puedan arrebatarle al amor. Y aparece una mayor. Mucho más infierno en digestión, no quepo en su boca, trata de tragar pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Oh, y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión, hasta el fin me engullé. Mientras por su esófago paseo, voy pensando en quién vendrá, pero se destruye. Cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Oh. Y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. Y aparece una mayor. Eu sei dizer para vocês que é bom demais e quero chamar para cá Cristina, Roberta, é bom demais. Vamos falar a respeito do preço da gasolina, do direito do transporte, do direito de vida. Cristina, ele tá trazendo. Quem? Ele tá trazendo a matéria. Pode sentar aí que não dá pra fazer a matéria. Vai ter matéria? Bom, boa noite, estamos aqui no bar do Pardim, na 405 Norte, fazendo mais um Papo Bom Demais. Esse Papo Bom Demais acontece toda quinta-feira e eu quero agradecer ao Pardim, quero agradecer à equipe, né, o Fred, vou agradecer você também, tá, Henrique? Pela ajuda, né, porque são eles que produzem o evento, o Sérgio, o Pirelli, mas principalmente ao nosso queridíssimo, especialíssimo deputado e pré-candidato ainda, né? Não para de ser pré-candidato a deputado distrital por Brasília, né? Aqui pelo PT, o Chico Vigilante, que para mim, eu sempre que eu encontro ele, eu falo para ele que ele é o Lula do Cerrado, porque é o cara que traz a emoção, sabe, para o olhinho dele brilhando, né? Quando ele fala das propostas dele, do trabalho dele. Adoro. Tá? E tem o Wagner de Paula, que é do Sindicato dos Petroleiros, que vai falar um pouco para a gente sobre a Petrobras, e o Chico Nogueira, que agora é artista, é poeta, é músico, mas que também já foi petroleiro, é químico e também já trabalhou na Petrobras. Bom, a gente vai falar um pouco sobre o que é a Petrobras, o que a Petrobras significa, né, para o Brasil, o que está acontecendo agora, e depois o Chico vai falar sobre a questão do cartel que está sendo desmontado, né, Chico? Bom, já tem uma tela? Aqui, ó. Mais fácil. Mais fácil, muito mais.
Bom, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu gostaria de convidar você que está assistindo a gente pelo Facebook, pelo Instagram, para curtir, para compartilhar, para levar adiante o nosso Papo Bom Demais. Porque pra gente, política a gente faz na rua. A rua é lugar de falar de política e bar é muito legal. Eu quero agradecer o Jarbas Pardim, que nos cedeu esse espaço, e quero começar o nosso papo, Chico. Aliás, eu quero começar o nosso papo com o pessoal da Petrobras explicando pra gente o que é a importância e o que está acontecendo hoje no Brasil por causa do petróleo. Wagner, eu não consigo expressar o braço. Boa noite, senhores. Meu nome é Wagner, eu trabalho na Petrobras, aqui na região do Centro-Oeste. E eu queria contar um pouco da história da Petrobras, o que está acontecendo com a Petrobras hoje, o que foi a Petrobras no passado recente, né, e o que pode ser a Petrobras no futuro para o país. A Petrobras recente, aí, no passado recente, em 2010, a gente, junto com a Shell, nós fomos fazer uma prospecção na área de hoje, que é tão conhecida como pré-sal. A gente fez um consórcio com a Shell para tentar encontrar petróleo abaixo da camada de sal, que é o famoso pré-sal. Em média, hoje no mundo, custa-se 14 milhões de dólares para você furar um poço de petróleo, para você até ter sucesso para tirar petróleo. 14 milhões de dólares, desculpa. E a Petrobras já quis ser audaciosa e falou, eu tenho certeza que há petróleo depois da camada de sal e a gente vai chegar nesse petróleo. Só que isso tinha um custo muito alto, então ela entrou em consórcio com a Shell para que fosse tentar descobrir esse petróleo. A Shell participou da gente furando, quando chegou em 140 milhões de dólares, 10 vezes mais o preço médio mundial, a Shell simplesmente desistiu do projeto e deixou a Petrobras sozinha furando o poço. Quando nós gastamos 600 milhões de dólares para chegar no poço, que a gente descobriu o petróleo, a gente avisou a ANP. A ANP, ó, achamos petróleo nessa camada de pré-sal. Informamos a ANP nos deu autorização de continuar perfurando. A gente pediu autorização para a ANP para continuar perfurando esse petróleo, esse poço, e a gente furou, gastamos mais 640 milhões de dólares, furando 5 quilômetros a mais do poço e em 6 direções diferentes. E descobrimos o pré-sal, um volume gigantesco. Naquele momento ele estava estimado em 5 bilhões de barris de petróleo. É um volume considerável, a maior reserva de petróleo já descoberta nos últimos anos. E informando de novo a ANP, descobrimos essa riqueza nesse volume estimado de 5 bilhões de barris de petróleo. E mais ou menos um excedente que não dá para calcular só fazendo prospecções. Informando a ANP, a ANP fez um acordo com a Petrobras, chamado de cessão onerosa, dizendo, Petrobras, você explora esse petróleo para mim, você me paga 46 milhões de reais, você explora esse petróleo, e o excedente desses 5 bilhões de barris de petróleo, vocês vão entregar para a União converter em saúde e educação. 75% para educação e 25% para saúde. Então a gente foi feito esse contrato. A União ela entrou com dinheiro para poder capitalizar a Petrobras, para poder construir as plataformas de petróleo. Com isso a gente começou a explorar o petróleo recentemente. Já tem mais ou menos uns 3 anos nós estamos tirando esse petróleo do pré-sal. Hoje já estão 1 milhão de barris de petróleo somente na área do pré-sal. Coisa que se falava que era impossível, se falava que era completamente inviável. Hoje a gente tira o petróleo do pré-sal a um custo completamente competitivo. Nós estamos falando de 8 dólares o barril de petróleo. Esse é o nosso custo de tirar o petróleo do pré-sal. Isso cresce os olhos para qualquer empresa de petróleo no mundo. Qualquer empresa de petróleo fica extasiada sabendo que a gente tem essa quantidade de petróleo. E esse petróleo está justamente na mão
da Petrobras, empresa pública. Com isso, a gente precisava capitalizar a empresa. A Petrobras, ela não tinha, naquele momento, não tinha capacidade de tirar o petróleo, construindo plataformas. Hoje já temos 4 plataformas no pré-sal explorando petróleo. E aí começa toda a história do petróleo vindo do pré-sal para cá. Para vocês terem uma ideia, hoje 50% do petróleo que a gente abastece a região aqui do Centro-Oeste já é do pré-sal. 50% do petróleo que a gente abastece cá. O pré-sal pode abastecer o Brasil inteiro? O pré-sal tem a capacidade de fazer o país ser autossuficiente. Não só o pré-sal, a gente também tem o pós-sal, que é uma camada mais rasa, e também tem os campos terrestres, que também são produtivos. Não são tão volumosos quanto o pré-sal, mas também são bem atrativos. Então hoje a Petrobras está focando nessa área do pré-sal, porque é vantajoso, com custo baixo, e aí nós estamos crescendo essa situação. Com isso a gente vai entrar num momento do golpe. Eu não sei se eu começar a falar aqui, eu vou passar a noite falando. A gente vai falar disso também. Né? Então, hoje a Petrobras tem 50% do que ela produz vem do pré-sal, os outros 50% são de campos terrestres e de campos de águas rasas. Então, hoje o petróleo é uma realidade. 50% do que a gente abastece hoje é do pré-sal. Então, o pré-sal é uma realidade e a gente consegue sustentar o país com ele. Então, hoje a realidade está assim. Daqui a pouco eu posso até falar mais do que está para frente. Ok, eu queria perguntar para o Chico Nogueira, a você queria que você se apresentasse, contasse sua história, sua relação com a Petrobras, tá? E sua luta sindical também, mas né, qual é a sua visão hoje, tá, do que está acontecendo com o Brasil, tá, depois que a gente teve essa descoberta maravilhosa que ia ser a salvação, né, da educação, da saúde brasileira, e que de repente, como isso virou contra nós. Bom, boa noite. É uma honra para mim, antes de tudo, estar aqui, né, nesse debate, porque eu estava até falando com o Wagner antes da gente começar a conversar aqui. Eu sempre entendi, eu trabalhei na Petrobras, entrei na Petrobras muito moço, 19 anos, entrei no laboratório, acabei de me formar em Química e entrei no laboratório em São José dos Campos, na refinaria Henrique Hilário, São José dos Campos. Para mim sempre foi uma honra muito grande de chegar próximo de trabalhar na Petrobras, porque eu sempre entendi a Petrobras como uma empresa estratégica para o país, do ponto de vista da produção de energia, não só da produção de petróleo, do ponto de vista da produção de tecnologia, de conhecimento, de capacidade de interação no mundo. A Petrobras é uma empresa estratégica, coincidentemente ela foi criada no momento em que o nacionalismo do Brasil era uma força significativa, uma força que gerou uma geração que acreditava que o Brasil podia chegar realmente a ser um país que fosse um modelo para o mundo no futuro. Um modelo de igualdade, de democracia, de igualdade de oportunidades e de aproveitamento inteligente da energia. Bom, para mim é muito claro que o que está acontecendo no Brasil não está dissociado de forma nenhuma daquilo que está acontecendo na Líbia, daquilo que está acontecendo no Afeganistão, daquilo que está acontecendo nos países árabes atacados pelas forças ocidentais, e também não é diferente do que está acontecendo nesse momento na Venezuela. É uma coisa importante a gente dizer, a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, logo aqui acima de nós, uma reserva que toda localizada no pós-sal, não no pré-sal que nem nós. E a Venezuela está sendo alvo de ataques da política internacional imperialista que ataca os países do mundo e tudo mais. Bom, então o que eu acho importante a gente entender é que esse golpe que está acontecendo aqui, ele não está dissociado desse movimento internacional, e que ele se coloca num nível global, assim, como a possibilidade daquilo que a gente chamava há muito tempo na Petrobras, das 7 irmãs, né? Das grandes corporações de petróleo que são donas do comércio de petróleo no mundo, não são donas das reservas, mas são donas do comércio e da maior parte do refinamento e do comércio do petróleo no mundo.
que essas empresas elas têm se colocado contra isso que a Petrobras inventou de alguma forma, e também a empresa venezuelana de petróleo também tem feito isso, que é uma coisa assim que ninguém sabe, mas para a gente que é da área de cultura, a gente sabe que a Petrobras, durante o governo Lula e o governo Dilma, investiu quase 2,5 vezes a quantidade de dinheiro que o Ministério da Cultura investiu em cultura no país. Só em cultura. Fora o que investiu em ação social, fora o que investiu em investimento de novas tecnologias, fora o que investiu em projetos de desenvolvimento. Conteúdo nacional. Conteúdo nacional, desenvolvimento nas faculdades de engenharia, nas faculdades de tecnologia, de química, de física, de mecatrônica para a criação dos navios do jeito que precisam ser. A gente não tem ideia do nível do golpe que atinge a Petrobras, porque ele não atinge só a Petrobras, ele atinge o povo brasileiro, e mais do que isso, atinge a inteligência do povo brasileiro. A gente ser um país que tem um país inteligente, que tem uma empresa estratégica, uma empresa numa área estratégica como a área de energia, capaz de criar as condições para a gente ter a vida boa aqui no país, e não só no país, no mundo inteiro. Então, para mim, assim, a ligação do que está acontecendo com a Petrobras agora, ela é muito significativa do ponto de vista da cassação do nosso direito de pensar em formas de energia e de locomoção e de transporte e de ir de um lugar para o outro, daquilo que é um direito fundamental do ser humano, que é o direito de ir e vir. Porque quando a gente está falando da Petrobras, nós estamos também falando do direito fundamental, que é de ir e vir. Nós estamos falando de transporte, nós estamos falando da capacidade da gente criar as coisas para facilitar a vida da gente. Para mim, esse golpe que nos atingiu, que atinge o mundo inteiro, que volta a dizer, está atingindo a Líbia, a Síria, o Afeganistão, a Nigéria, os países da África de uma forma geral. Esse golpe que está atingindo o mundo inteiro, não só o Brasil, a Venezuela, é importante que se diga, a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, o Uruguai, todos esses lugares que estão sofrendo a pressão desse golpe, é um golpe para garantir que o direito da gente de ir e vir, que o direito da gente de desenvolver inteligência, de conhecer mais profundamente, mais perfeitamente o mundo, seja negado. E eu acho que a nossa discussão, ela chega no preço da gasolina, que é uma coisa importante, porque as pessoas têm relação com isso na hora que vão colocar gasolina no carro, mas esse é o brilho que a gente vê na ponta do iceberg. Não chega nem a ser a ponta do iceberg. O iceberg mesmo é o iceberg do direito à inteligência, do direito ao transporte, do direito à energia, do direito à vida plena. E a soberania, e a autodeterminação dos povos, todas aquelas coisas com as quais a gente já vem lutando há muito tempo. Por isso as coisas estão articuladas, por isso que vim falar de gasolina aqui para mim, diz respeito à luta contra esse golpe, em última instância. Muito bem. Então, Chico, e quando a gente fala de preço de gasolina, é muito engraçado, porque esses países que produzem muita gasolina, muito petróleo, normalmente o preço desse combustível é muito barato. Né? A gente tem Venezuela com a gasolina custando centavos. E aqui em Brasília a gente está pagando quase R$5 o litro da gasolina, e agora a gente teve, o Chico vem há anos investigando aqui esse cartel, que acontece já, e que ele já vem falando disso há muito tempo. E na semana passada, não é isso, Chico? Teve um indiciamento já de empresários, a comprovação de que realmente esses empresários estão praticando esse cartel em Brasília. Você fala disso, Chico? Boa noite a todas e a todos. Primeiro, agradecer essa oportunidade de estar conversando com você nesse papo bom demais. Também com o Wagner e com o Chico Nogueira. Mas antes de falar de preço, eu vou falar também de uma outra realidade que eu vi na Petrobras. Tem uma cidade no estado do Amazonas chamada Coari. Ela fica distante de Manaus, cerca de 600 quilômetros. E 50 quilômetros distante de Coari, tem uma reserva petrolífera chamada Urucum. Eu estive lá, que é um lugar que todo brasileiro que tivesse oportunidade deveria conhecer. Se volta de lá muito mais brasileiro, você reacende a chama de brasilidade. E como é que foi a descoberta de Urucum? Eu conversando com os engenheiros na visita que nós fizemos. Um determinado dia, um engenheiro da Petrobras
sobrevoando aquela região, ele desconfiou que tinha petróleo ali. Cada formação rochosa e tal, das árvores que tinha lá. Aí desceram de rapel, depois no helicóptero, desceram de rapel, pegaram uma pedra, levaram, colocaram no laboratório e viu que tinham todas as características do campo petrolífero. E aí eles deslocaram uma balsa. Os engenheiros operários da Petrobras ficaram 1 ano morando nessa balsa até furar o primeiro poço. E eles descobriram um negócio muito interessante. É comum no mundo a produção de petróleo ser aquele petróleo pastoso, né? E lá sai líquido. Líquido, eu trouxe a amostra, ainda tem lá em casa. A ponto que se você pegar ele e colocar num carro a diesel, ele anda, do jeito que sai dentro do chão. E o mais engraçado que eu achei também é a produção de gás. Porque nos outros cantos, onde perfura também, tem água, gás e petróleo. E nesses campos de Urucum só tem gás e petróleo, não tem água. Não sai água. E você pega o gás, que depois vira gás veicular, depois vira GLP. O gás ele não tem nenhum cheiro. Ele é uma água cristalina. Quando tira lá de 2.000, 3.000 metros de profundidade, você bota num copo, joga ele para cima e leva a evapora todinha, não cai uma gota no chão. E está lá produzindo. Aí eles tinham uma dificuldade, que era a questão do transporte desse gás e do petróleo até Manaus. E aí tinha o dono do poder em Manaus, que era o mesmo dono das transportadoras. Os políticos de Manaus eram donos das balsas que transportavam petróleo. E quando entrou o presidente Lula, resolveu mudar aquela realidade e construiu o gasoduto que liga Coari a Manaus. São mais de 600 quilômetros desse. Diretamente à refinaria, né? Diretamente na refinaria. Atravessando não sei quantas vezes o Rio Amazonas. Tem lugar que é pântano, não entrava trator, não entrava nada. Tiveram que levar as peças que compõem o gasoduto de helicóptero. Inclusive tem uma empresa aqui de Brasília que participou disso. Da montagem desse gasoduto, é um negócio fantástico. Que a gente volta de lá assim com uma sensação de que o Brasil deu certo. Mas aí essa questão, por que fizeram o golpe? Para tomar tudo isso. Uma vez eu estava conversando com o professor, que é um dos maiores sociólogos do mundo, que é o professor Boaventura da Silva Santos, e ele deu um exemplo concreto. Ele falou: Chico, quando derrubaram o Saddam Hussein no Iraque, vocês não pensaram nada? Quando derrubaram o coronel Gaddafi, vocês acham que é porque eles estão tirando medo? Não, aquilo ali os Estados Unidos derrubou por causa do petróleo. Falou: e quando vocês descobriram o pré-sal, vocês não se prepararam para resistir? Porque a gente sabia que ia ter que tomar o petróleo de vocês também. Portanto, tudo isso que está acontecendo no Brasil é derivado da luta pelo petróleo. Mas agora falando de preço, o que aconteceu em Brasília desde o início? Os proprietários de postos de gasolina são os mesmos do começo de Brasília. E cartelizaram os preços. Preço absurdo, né? Aí eu eleito deputado distrital em 2003, resolvi dar uma investigada nisso. Aí constituímos uma CPI, eu fui o relator da CPI, contamos com uma situação muito importante, é que tinha um proprietário de posto, que ele era revoltado porque o pai dele tinha morrido em função do negócio, que era o seu Aloysio, que tinha um posto ali no centro de Itaguatinga e outro na saída de Itaguatinga, na EPTG. E seu Aloysio descobriu que a Gasol estava comprando gasolina privilegiada da BR Distribuidora. Então era um contrato onde eles vendiam 13 centavos a menos para a Gasol. E seu Aloysio, que é uma cláusula chamada Belvedere. E aí o seu Aloysio pleiteou na justiça o mesmo direito. Também queria comprar com 13 centavos de desconto. E aí não deram.
Depois a BR Distribuidora entrou na justiça, tomou o posto dele, né? Foi interessante, o juiz deu uma liminar numa sexta-feira. Na segunda, quando ele conseguiu derrubar a liminar, já não tinha mais posto, já tinham arrancado tudo, né? Só para ver o poder dessa gente. Aí nós investigamos e provamos. E indiciamos naquele tempo, nós, a CPI indiciou 21 pessoas, 21. 2004, terminamos, mostramos o prejuízo que eles estavam causando ao consumidor no Distrito Federal. O Tribunal de Contas da União aplicou uma multa de 50 milhões na época, e aí eles recorreram ao Supremo Tribunal Federal. E depois mudou a direção, o presidente do Tribunal de Contas, e ele isentou aquela multa que tinha sido paga, né? Só para ver como é que se dá o jogo. E só que eu não desisti nunca. Continuei denunciando para a Polícia Federal. Depois o CAD entrou no assunto e comprovou que tudo que nós dissemos, que tinha cartelização de preço de combustível no Distrito Federal, estava aprovado. Até que os caras foram multados, cerca de 800 milhões, pena que não vem para o nosso bolso, né? Eu que paguei, você que pagou, quem está nos assistindo que pagou, não vai ser devolvido um centavo para a gente. E eles vão ter que se desfazer daquela rede de postos BR que tem ali no Eixinho Sul. Tem que botar tudo em licitação para dificultar a cartelização de preço. Fui ameaçado de morte na época, tive que ficar 9 meses com o pessoal da Polícia Civil fazendo a minha segurança pessoal, pessoal do grupamento de operação especial da Petrobras, da Polícia Civil. Mas aí, qual a decisão que eu tomei? Acaba que veio lá do interior do Maranhão, nasceu no Nordeste, sobreviveu a verminose, conseguiu chegar em Brasília, não era ameaça que ia fazer com que eu parasse com essa luta. Tanto continuei, não me arrependo e faria tudo de novo, se fosse preciso. Muito bem, corajoso você. Muito bem. Bom, eu queria falar ainda sobre essa questão de preço. O preço do combustível hoje no Brasil, em Brasília, tá? Por que a gente paga tão caro? Você pode falar sobre isso, Dagão? Poxa, o porquê que o preço da gasolina em Brasília é caro, a gente pode falar de vários fatores. Uma, impostos. Imposto aqui no país é muito alto, Brasília não é diferente, né? Mas eu entraria numa discussão um pouquinho antes, falando só sobre o produto gasolina e diesel. Hoje, para vocês terem uma ideia, a Petrobras ela fazia uma política na época do governo Dilma e governo Lula, uma política de preço associada a um preço social do combustível. Então, independente da variação do preço do petróleo, do barril do petróleo, ou o preço do dólar, a Petrobras fazia um preço de tarifa social. Então, a gente lembra que na época da estavam querendo derrubar Dilma, em 2012, a gasolina custava R$ 2,60 e o pessoal falava que era um absurdo o preço. Aí a gente estava falando que o barril do petróleo na época custava $80 e o dólar custava 3,20, se eu não me engano, alguma coisa assim. Hoje o preço do barril do petróleo é o mesmo, o dólar está quase o mesmo e nós estamos pagando quase o dobro da gasolina. Porque existe uma política de preço que tem que estar atrelado ao mercado internacional. É um absurdo, eu acho um absurdo isso, porque a gente tem que atrelar ao mercado internacional. Se a gente produz petróleo, o petróleo é nosso, o transporte do petróleo é nosso que eu falo é da Petrobras, que é a empresa pública, o refino desse produto é nosso, e a gente tem que estar vinculado ao mercado internacional. Só que tem um agravante, o preço hoje das que saem nas refinarias, o preço até 2 meses atrás, antes da greve dos caminhoneiros, que saía das refinarias, tanto do diesel e da gasolina, era 10% mais caro do que o mercado internacional. Então a Petrobras estava vendendo o produto, nessa política do Pedro Parente junto com o Michel Temer, a gasolina 10%, a gasolina e o diesel 10% mais caro do que o mercado internacional. Por incrível que pareça, Chico, 10% mais caro, ao ponto que o diesel S10, que vem aqui para a região de Goiás, região do Distrito Federal, estava sendo importado das refinarias do Texas, porque das refinarias da Petrobras aqui na região estava caro. Então as distribuidoras estavam comprando refinaria
comprando diesel S10 das refinarias texanas, dos Texas. E por incrível que pareça, o petróleo de origem desse diesel é o petróleo do pré-sal. Então a Petrobras estava exportando o petróleo do pré-sal. Estava, não está mais? Não, continua exportando. Só que agora, com a mudança de política de preço, para atender essa reivindicação dos caminhoneiros, então a Petrobras teve que subir abaixar o preço. Então essa importação ficou inviável. Então na época a Petrobras estava exportando 25% do petróleo do pré-sal para as refinarias americanas, 2 refinarias americanas, e importando via navio o produto pronto, que é o diesel S10, descendo nos portos de São Luís do Maranhão, vindo de caminhão e chegando aqui mais barato do que o petróleo refinado na Petrobras. Então a política de preço do Pedro Parente junto com o Michel Temer era simplesmente catastrófica para o mercado brasileiro e para a Petrobras. A saída do Pedro Parente mudou alguma coisa? O que houve? Na greve dos caminhoneiros, forçou-se o preço a cair 43 centavos o preço do diesel nas bombas. E com isso teve uma pressão em cima da Petrobras para que abaixasse o preço nas refinarias. E o Pedro Parente, quando assumiu o cargo, ele disse o seguinte: eu não quero que haja intervenção do governo no preço das tarifas do combustível. Só que essa intervenção sempre existiu porque a Petrobras começou a vender acima do preço do mercado, para que as empresas americanas pudessem entrar no mercado brasileiro. Porque hoje, como é que você entra no mercado brasileiro, sabendo que o petróleo está extraído aqui, refinado aqui, distribuído aqui? Como que esse concorrente ia chegar aqui com preço competitivo? Só se a Petrobras aumentasse o preço. Foi o que aconteceu. Então essa política de preço, na época ali da greve dos caminhoneiros, estava a esse ponto, vendendo acima do preço do mercado. Hoje está pareado. Então o preço do mercado, hoje o preço das refinarias é o mesmo preço que se pratica no mundo. Não é mais caro, mas é o mesmo preço. Então quem é a favor da privatização da Petrobras, hoje já sente o reflexo. Porque a empresa quem comprar a Petrobras, se um dia ela for privatizada, que eu espero que isso não aconteça, iria praticar o preço de mercado. Então o preço de mercado é o preço que está hoje, é o preço que quem defende a privatização da Petrobras é o preço que estaria pagando. O que a gente no brasileiro gostaria? Que esse preço voltasse a ser um preço social. Um preço que a Petrobras ainda pudesse ter lucro, porque a empresa tem que ter lucro para poder continuar investindo e pagando suas dívidas, que até a Petrobras tem uma dívida alta, que não é impagável. Essa dívida está se pagando e pagando um cronograma que a gente foi sempre esperado na época da presidente Graça Foster, que ela fez uma alavancagem de endividamento da empresa para a exploração do pré-sal. Então a gente teve uma dívida de 500 bilhões de dólares, é ainda a maior dívida de empresas do mundo, não só de empresas de petróleo, é a maior dívida de empresas do mundo, mas está dentro do nosso cronograma esse pagamento, que até 2022 a gente não vai quitar essa dívida, mas vai ficar numa dívida completamente pagável com juros baixos. Só para você ter uma ideia, os juros que a gente está pagando é os juros mais baixos hoje do mercado para empresas. Então a gente pegou os juros baixíssimos para pagar esse nosso investimento. E a gente está tendo retorno. Esse retorno a Petrobras, há 2 semanas atrás, anunciou o seu lucro de 17 bilhões de reais nesse primeiro semestre. Então aquela política que vai quebrar a Petrobras, que a Petrobras é uma empresa quebrada, que não vai ter lucro, que tem que vender, a gente está vendo que a política, hoje nós estamos com lucro, acionista está sendo bem remunerado, e a gente ainda consegue baixar esse pouco desse lucro fazendo uma tarifa social, que é baixando esse preço do petróleo. Para vocês terem uma ideia, hoje nas refinarias o preço do diesel custa 93 centavos. Desculpa, na refinaria não. O custo de produção do diesel custa 93 centavos. E a Petrobras está vendendo a 2,30. A 2,30. Então ela está fazendo uma realização muito acima do que o necessário. Então a gente pode baixar esse preço. É possível baixar esse preço se a Petrobras continuar tendo lucro, os acionistas continuar tendo lucro, e os acionistas tanto são o povo brasileiro, através da União, que a União tem grande parte das ações, também como investidor estrangeiro que veio aqui, comprou ações na Bolsa de Valores de Nova York, e também tem que ser remunerado. A Petrobras sempre pagou, e pagou muito bem, sempre deu muito lucro
sempre subiu muito dividendos para esses empresários. Só que agora essa política tá perversa para o povo brasileiro. A gente está pagando uma tarifa vinculada ao preço internacional, onde a gente não há necessidade para isso. Então, Cris, a gente não entende por que essa política está assim. A gente tem que perguntar qual é o próximo presidente, independente de partido político, mas qual é o próximo presidente que vai fazer com que a Petrobras tenha uma tarifa social, continuando tendo lucro e que não seja tão oneroso para a população brasileira. É só perguntar para qual presidente que tem coragem de fazer isso. Então a gente vai ver de cada um quem vai poder responder, quem tem coragem, porque é fácil e é fácil fazer. Porque já foi feito, deu lucro, a Petrobras sempre deu lucro, até 2014 deu lucro. E agora a gente pode voltar. Deu lucro, investiu na cultura. Continua dando. Continua dando lucro, nunca deixou de ter prejuízo. Informação importante. Informação importante que a gente não sabe, por exemplo, vamos dizer, aquele negócio que startou essa farsa, essa palhaçada que a gente conhece por Lava Jato hoje no Brasil, foi a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. As pessoas não sabem, mas com 3 meses de comprar da refinaria de Pasadena, ela tinha pago todo o investimento que tinha sido feito nela e já estava dando lucro. Então a gente fala assim de Pasadena, ai meu Deus, que horror, Pasadena, com 3 meses ela tinha se pago. A gente fica repetindo as mentiras que aquele filho da mãe do William Bonner diz às 8 da noite lá, sem nem pensar no que ele está falando. Com 3 meses Pasadena tinha sido pago, a gente não sabe disso, a gente não fala disso. E aí eu quero lembrar também de uma coisa que foi dita pelo Henry Ford no final do século XIX, virada para o século XX. O Henry Ford falava assim: o terceiro melhor negócio do mundo é uma refinaria de petróleo mal administrada. O Rockefeller. O segundo melhor negócio do mundo é uma refinaria de petróleo mais ou menos administrada. O melhor negócio do mundo é uma refinaria de petróleo bem administrada. Não tem jeito de refinaria de petróleo dar prejuízo, é mentira. Mais uma mentira. Eles contam mentira pra gente todo dia, a gente reproduz alegremente, assim, ai, Pasadena, a Petrobras e papapá. Mentira, com 3 meses tinha pago tudo. Então, conversa fiada, nós continuamos repetindo. Foi um bom negócio. Não é um bom negócio, é um super negócio. Nenhum negócio que qualquer um de nós faça aqui chega nem perto disso. E a gente precisa dizer isso para as pessoas, porque as pessoas continuam repetindo irresponsavelmente. É importante a gente dizer, a Petrobras não só é uma empresa lucrativa, como é uma empresa essencial para o povo brasileiro. A gente não tem ideia da luta do povo brasileiro para construir essa empresa. Antes dela ser construída e após ela ser construída, com os valorosos companheiros que continuam pesquisando lá no CEMPES, no Rio de Janeiro. Com os valorosos companheiros que continuam pesquisando alternativas geológicas que ninguém nunca pensou e que no Brasil se desdobrou nessa maravilha tecnológica que é o pré-sal, que a gente não tem ideia. Isso eu volto a dizer para vocês, assim, da virada do século XX para a virada do século XXI, nada tecnologicamente chegou perto do que o pré-sal representa. São 2 quilômetros de lâmina d'água, mais 5 quilômetros de terra para baixo da terra. Olha a tecnologia para fazer isso e trazer o petróleo para cima. Tecnologia brasileira, inventada por brasileiros, desenvolvida por brasileiros, construída por brasileiros, por esses descendentes de preto, de índio, de escravo, de gente que foi massacrada na história desse Brasil e que conseguiu construir essa tecnologia. Se a gente não tiver isso claro na cabeça da gente, não sabe a gente não sabe o que a gente está discutindo aqui. Cristina, tem um dado interessante que é importante que a gente coloque aqui, Wagner, que é o seguinte: boa parte dos chamados analistas, comentaristas econômicos no Brasil, eles não são analistas nem comentaristas econômicos, eles são lobistas. Lobistas pagos pelo capital internacional para destruir a economia brasileira, para eles se darem bem lá. O que aconteceu durante o governo do presidente Lula e depois do governo da presidenta Dilma? Não, que a Petrobras está dando prejuízo porque está vendendo muito barato, né? Era isso. Outra coisa, não existe negócio de preço internacional em canto nenhum do mundo, até porque aqui produz em real. Como é que eu vou dolarizar? O salário dos petroleiros é em real. As peças que estavam, os navios, plataforma que estavam fabricados no Brasil, tudo pago em real. Aí o que eles fizeram?
tirar o poder de refino das nossas refinarias, parar construções de refinarias importantes, como a de Macabeira, lá no Maranhão, que fica a 60 quilômetros do Porto de Itaqui, 60 quilômetros. Qual era a ideia da refinaria de Macabeira? Seria a produção de petróleo, de gasolina, de gás e tudo, de óleo diesel para exportação, que era para o Brasil também se tornar uma potência exportadora de petróleo. Aí, reduzir em 30% derivado de petróleo, reduzir em 30% a nossa capacidade de refino, e foram comprar lá fora. Aí deu no que deu. Deu no que deu. Aí tem outro detalhe interessante, já que a gente está aqui num papo bom demais. Tem uma coisa que não entra na minha cabeça, que foi aqueles caras dos Estados Unidos, que eram chamados fundos abutres, né? Apareceram como investidores, entraram, simularam uma ação lá, né? E a Petrobras se apressou em pagar 10 milhões de dólares, né? 10 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares. Eu não vi nenhum desses economistas, desses lobistas, criticando. Agora, na hora que a Petrobras perdeu uma ação na Justiça do Trabalho para pagar para os petroleiros, eles se assanharam, todos foram lá e barraram na Justiça, para que os petroleiros não recebessem um dinheiro que ia ficar aqui, ia gerar distribuição de riqueza aqui, mas eles não receberam por causa do lobby feito pela mídia brasileira, que ainda se diz independente. Independente de quem? Independente de quem? Bom, como é que isso afeta a nossa economia? Porque o preço do combustível, ele tem a ver com o preço do arroz, o preço do feijão, né? Como é que isso está afetando a nossa vida? Quando nós fizemos a CPI aqui, quando a CPI pegou, descobriu a cartelização e tudo, denunciamos, o preço da gasolina, Wagner, aqui em Brasília, caiu. Era R$3 e poucos centavos, caiu para R$1,99 o preço. Foram 3 meses de deflação em Brasília. 3 meses que não teve inflação. Inflação abaixo do zero. Porque exatamente o derivado de petróleo é a coisa mais inflacionária que existe. Porque o sujeito dono da Kombi que leva a galinha para a feira precisa de gasolina para botar na Kombi. O cara que vai levar pé de alface precisa de gasolina. Portanto, o transporte no Brasil é todo feito sobre rodas. E tudo depende do petróleo. À medida que o preço do petróleo dispara, quem paga somos nós, especialmente a camada mais pobre da sociedade, que muitas vezes deixa de comer. Tem um outro detalhe aqui, que eu queria até que o Wagner abordasse isso, que é a política criminosa do preço de gás de cozinha. Você pega agora, são centenas de milhares de pessoas que já estão cozinhando com esse álcool que coloca nos carros, não é? Estão se queimando, Cristina. Faz uma pesquisa aí lá no Hospital da Restauração, lá no Recife, Pernambuco, está lotado de pessoas queimadas porque não dão conta de comprar o gás de cozinha, estão comprando álcool para poder cozinhar para os filhos. Isso é crime. Isso não pode. Portanto, o preço do botijão de gás de cozinha tem que ser subsidiado. Subsidiado para a população. Para dar acrescentar aqui a informação do nosso Chico, o gás de cozinha, hoje, a Petrobras tinha uma distribuidora de gás de cozinha chamada Liquigás, onde era a maior rentabilidade da empresa, era daquele Liquigás, onde 50% da sua realização era no preço do gás de cozinha. Então ela comprava gás de cozinha e vendia a um preço barato. A Liquigás foi vendida porque essa realização de 50%, o pessoal, as empresas cresceram o olho. Elas queriam essa parte. Imagina você comprar um produto, uma matéria-prima, por R$30 e vender por 60 só por você engarrafar. A Petrobras explora, lá em Urubu explora, a 4 km de profundidade, processa GLP, entrega para a distribuidora, num volume grande, e ela pega esse volume, engarrafa e ganha 50% em cima dessa empresa.
da Liquigás foi vendida justamente para poder vender esse lucro de 50% de realização do produto. Então, é um absurdo. Então, a sorte que o CAD interviu e bloqueou. Falou, não, peraí, esse lucro está muito alto. Como é que se vende uma empresa com lucro tão alto e você vai quebrar uma possibilidade da Petrobras distribuir GLP? Então, o preço alto do GLP ainda tem isso, a realização das distribuidoras, que é muito alta. Tem mais um detalhe, Cristina, que é o seguinte: é comum a gente ver a imprensa brasileira atacando as estatais, não é? Dizendo que estatal não presta, que... Só que tem um detalhe que esse papo bom demais dá pra gente esclarecer. Quem é a maior distribuidora de energia elétrica no Brasil hoje? É uma empresa italiana, estatal italiana, é estatal italiana. Quem é a segunda maior distribuidora de energia no Brasil hoje? Uma estatal da China. Portanto, são duas estatais que estão dominando o mercado de distribuição de energia, né? As barragens que foram construídas por nós, eu, você, todo mundo que está assistindo a gente, pagou porque foi investimento do governo federal, liquida a preço de banana, entrega para eles, que são estatais, e aí vem falar mal de estatal no Brasil, gente. Estatal não pode tomar de conta. Portanto, o brasileiro tem que, sabe, pesquisar as coisas. Está na hora de parar de falar mal de estatal, porque se é bom na China, por que é ruim no Brasil? Se é bom na Itália, por que é bom no Brasil? Que é ruim no Brasil? E aí querem privatizar a Petrobras? Se privatizar, certamente é um estatal da China que vai comprar. Então, estão fazendo a gente de otário, né? E o que é pior, que a gente sai na rua e as pessoas ficam dizendo assim, não, mas o PT faliu a Petrobras, não é? E é uma grande mentira, gente. Eu acho que a gente precisa de assumir, tá, quem é que realmente está falindo o Brasil, né? Não foi o PT, não somos nós, não é o povo brasileiro, tá? Quem está falindo o Brasil é o capital estrangeiro que está aqui nos destruindo, tá? E comprando as nossas riquezas a preço de banana. Está na hora da gente acordar, está na hora da gente pensar que vamos votar e esse voto tem 4 anos de validade. Tá? Presta atenção. Você tem que prestar atenção, porque o seu voto não é só no dia da eleição, não. Ele tem 4 anos de validade e é muito sério isso. O Brasil precisa que você vote com consciência, sabendo exatamente, tá, o que pode ser bom pra gente. Não, Chico? Vota no Chico. É exatamente isso. Nós não podemos pedir voto ainda. Senão a justiça eleitoral vai lá e ó, corta o nosso pescoço. Só depois do dia 16. Sim, mas você tem razão. Acho que é preciso preciso votar efetivamente com consciência. Não adianta dizer... Não, sabe, Wagner, não existe outra saída fora da política. Portanto, é importante que todas as pessoas de bem venham fazer política. E é por isso que eu fiquei muito feliz com o teu ingresso na política, Cristina. Já tinha feito muita coisa boa, sabe? Aí você disse, não, vou lá na política ajudar a fazer melhor. Vou lá na política para fazer diferente. Vou para a política para fazer direito. Mas fazer direitinho mesmo. Para fazer com amor e fazer limpo. Isso aqui é o mais importante. Então, ter batido esse papo aqui com vocês foi fundamental. Nós estamos, sabe, pegando exatamente os espaços alternativos que a gente tem. Os grandes meios de comunicação não deixam a gente falar o que tem que ser falado, não é? É só qualquer um de nós aqui que vai dar uma entrevista, na hora que a gente fala uma verdade absoluta, eles... Palavra golpe. Corta. Dá pra você... Dá pra fazer essa pergunta de novo? Não dá pra fazer essa pergunta de novo? Aí você fala a mesma coisa. Poxa, não dá pra alterar aí e tal. Não dá. Aí não bota a gente. Imagina vocês não botar o Wagner para falar o que ele falou aqui hoje, nesse canal de Facebook, no Instagram da Cristina. Teve até um fato engraçado, na época da greve dos caminhoneiros, a gente sabe o custo do óleo diesel na Petrobras, que é os 93 centavos. Daí vieram entrevistar a gente com uma rede de TV famosa que faz plim-plim,
E a gente começou a falar, não, a gente quer saber por que o custo do diesel custa 93 centavos e a Petrobras hoje, naquele dia, estava vendendo a 2,30. E eu comecei a falar que as refinarias estavam produzindo pouco, que estava dando prioridade para a importação de produto. E essa empresa de telecomunicações, ela faz todas as suas matérias, ela publica na internet, através lá do seu site. E por coincidência, a minha reportagem denunciando... O site saiu? Não saiu. A minha reportagem simplesmente não foi ao ar. Apareceu ao vivo, mas não ficou na internet para a gente poder divulgar o que a gente falava. Foi editado. Foi editado. Então, essa fala parou. Então, ao vivo, depois que a gente podia pegar essa informação e divulgar, simplesmente não apareceu. E justamente, somente essa reportagem que eu estava falando. E falando aqui junto com o nosso companheiro sobre a importância da Petrobras, não só da Petrobras, como do petróleo, né? Não só a Petrobras, como o petróleo. A gente tinha uma política, até dois anos atrás, de conteúdo nacional, onde tudo que a Petrobras fosse produzir, fosse fabricar e usar em suas refinarias, plataformas e navios, 85% tinha que ser conteúdo nacional, tinha que ser comprado no Brasil, feito por brasileiros. Nós tivemos um crescimento na indústria naval, na indústria petrolífera, na indústria de alta tecnologia, altíssima, sendo financiada pela Petrobras. A Petrobras chegava para uma empresa que não tinha capacidade de produção, a gente financiava essa empresa, injetava dinheiro nessa empresa para produzir bombas, produzir motores, produzir válvulas para a gente entregava dinheiro para ela, faça a sua fábrica crescer, que a gente compra seu produto. Depois que a gente mudou depois que teve esse golpe, que para mim foi um golpe, acho que quem fala que não foi golpe, acho que não quer ouvir que derrubaram a presidente Dilma por causa de pedaladas fiscais, onde não tinha aprovação, não tinha apoio do governo. Hoje Michel Temer faz pedaladas fiscais aprovadas pelo Congresso, então não mudou nada. Pedala, tem mala de dinheiro, não acontece nada. Aí vai. Então, essa política de conteúdo nacional simplesmente acabou. Então, que era 85 de obrigação, que falavam que era um absurdo, que a gente não teria capacidade de produzir equipamentos para uma indústria petrolífera, a gente provou que é possível construir um navio a preço de mercado, plataforma a preço de mercado, com conteúdo nacional, com inteligência nossa, como gostei da você falando, somos mestiços, somos índios, em português, todo mundo. A gente nunca se valorizou o brasileiro. A gente fala que o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro não quer trabalhar, não tem condições. A Petrobras conseguiu colocar equipamentos feitos por nós, brasileiros, tecnologia nossa, para explorar petróleo onde nunca ninguém explorou. Pra vocês terem uma ideia, a Chevron, que é uma grande indústria de petróleo, ela tentou chegar no pré-sal, só que ela não tinha brocas, ela não tinha broca para furar. Simplesmente ela furou um pouco e dinamitou. Ela fez um craqueamento. Eles adoram dinamitar, né? Ela fez um craqueamento que acontece hoje no mercado americano. Ela craqueou onde é a bacia de Campos. O que aconteceu? Rachou-se uma rocha, rachou-se a região pela explosão não controlada e começou a vazar petróleo. A ANP descobriu, aplicou-se uma multa. Essa multa, a empresa disse que colocou a culpa no gerente da plataforma. A Chevron falou, isso foi uma decisão do gerente da plataforma. Então, tire essa multa que eu vou punir o gerente. Imagina, o gerente da plataforma, por decisão sozinha, ia dinamitar o fundo do mar. A Chevron falou, não, isso não é... Isso foi o cara, a gente vai mandar ele embora. Realmente mandou ele embora. E não pagou a multa. E contratou o gerente numa subsidiária dela e continuou trabalhando na mesma plataforma. E ganhando mais. Esse gerente está ganhando mais. Então, tem essas coisas acontecem no país, a gente não há meio de comunicação para a gente divulgar. E a gente tem golpes acontecendo. Hoje, para você ter uma ideia, a Petrobras tem essa seção onerosa, onde tem 5 bilhões de barris de petróleo. Da seção onerosa, podendo chegar a 20 bilhões de barris de petróleo.
onde a gente paga 10% de royalties. Isso é intransferível. Essa exceção onerosa está com a Petrobras. Estão querendo mudar a lei para que a Petrobras venda esse poço de petróleo, que tem 20 bilhões de barris de petróleo. E quem for comprar esse poço de barril de petróleo, simplesmente pode abater tudo que ela foi investir do imposto de renda. Imagina, ela vai comprar esse poço de barril de petróleo, seja lá por 10 bilhões, 20 bilhões, 100 bilhões de reais, e ela simplesmente vai poder descontar do imposto de renda. Então ela vai comprar e depois desconta o imposto de renda. A gente pode até achar que isso, não, tudo bem, né? Ela vai investir, trazer emprego para o país, né? Mas esse emprego não tem nenhuma garantia nenhuma. As refinarias, as plataformas de petróleo vêm com a Bacia de Santos, Bacia de Campos, com empregados de fora. Esses empregados vão embora e a gente não contrata nenhum funcionário brasileiro, nem terceirizado. Então, vai gerar emprego? Vai gerar emprego. Pra você ter uma ideia, hoje a gente tira o petróleo do pré-sal a $8 e está vendendo a 80. Esse lucro está ficando com a União. As empresas estrangeiras vão pegar esse petróleo a $8, vai vender a 80 e aonde vai ficar esse lucro? E a gente sabe que a gente está querendo defender a privatização de uma empresa dessa, onde o lucro vai ficar no país. Então, eu agradeço a oportunidade, Cristina. Se você pedir para vir amanhã, vir todo dia, eu vou ficar aqui falando, porque eu tenho muita coisa para falar para Petrobras. Tem muita coisa para falar, mas infelizmente... Muito detalhe, eu imagino. Obrigado aí pela oportunidade. Quero agradecer a sua presença. Tá? Muito bom, muito obrigada, Chico. Obrigado, Cristina. Se convidar, eu volto de novo. Esse assunto é bom, todo mundo tem muito o que falar. Muita coisa para falar. Bom, a coisa importante que eu acho que tem que ficar pra gente é isso que o Wagner falou, que o Chico está falando aqui, que é assim, a importância dessa empresa, que a gente está falando de um assunto aqui, que foi assunto de vida e morte de uma quantidade muito grande de brasileiros na primeira metade, da virada da primeira metade para a segunda metade do século brasileiro, quando foi criada, no século XX, no Brasil, quando foi criada a Petrobras. A Petrobras não foi uma empresa que foi criada assim com facilidade, com tranquilidade. Muita gente morreu. O Monteiro Lobato, que era um reacionário em muitas coisas, mas o Monteiro Lobato foi uma pessoa que ficou presa na cadeia porque dizia que no Brasil tinha petróleo. A razão pela qual o Monteiro Lobato foi preso é porque ele dizia que no Brasil tinha petróleo. Imagina o tanto que isso é sério. E a gente acha que petróleo é gasolina no posto. Eu acho, eu não tenho certeza dos dados, mas pelo que eu lembro, é algo em torno de 15 a 20% do petróleo é energia. Entre 15 e 20%. O resto é tudo que nós usamos aqui. Tudo do que nós estamos usando aqui, muito pouca coisa não tem petróleo. Então nós não estamos falando só de energia, nós estamos falando da vida. Nós estamos falando de tudo que nos constitui, tudo que constrói cada uma dessas cadeiras que nós estamos sentados, as garrafas que a gente bebe, as comidas, o carro que a gente usa, a gente põe a gasolina lá, mas 85% do que tem dentro dele é feito de petróleo. Então a gente não sabe ainda exatamente do que é que está acontecendo e a gente não sabe os limites e a amplitude desse golpe que está nos afligindo e que chegou no Brasil, mas que já está sendo construído no mundo inteiro há muito tempo. Para usar uma expressão do Noam Chomsky, petróleo é geopolítica de dominação. Noam Chomsky falava: dizem que informação é riqueza, dizem que dinheiro é riqueza. Porcaria nenhuma. Riqueza é petróleo, ferro, cimento, capacidade de trabalho, rua asfaltada, isso é riqueza. Eu gosto de dizer uma coisa que eu quero deixar registrado aqui. Você vai no Lago Sul, as casas são perfeitamente limpas, as guias perfeitamente pintadas, a grama perfeitamente cortada, o asfalto não tem um buraquinho. Mas lá no Lago Sul não tem ninguém que mora lá que sabe pintar guia, que sabe cortar grama, que sabe arrumar asfalto. Não tem ninguém. Aí você vai em Águas Lindas de Goiás, a cidade é um lixo, as pessoas são tratadas como lixo, as casas são lixo, as ruas são um lixo. E no entanto todo mundo que mora lá sabe pintar guia, sabe cortar grama, sabe fazer asfalto. O que nós precisamos aprender é que a Petrobras não é só metafórica e retoricamente
uma empresa que pertence ao povo brasileiro. Ela é criada pela inteligência e pela capacidade de construção, pela capacidade criativa desse povo que nasceu aqui, que volta a dizer filho de preto, filho de índio, filho de degradado português, filho daqueles que foram considerados por muito tempo a escória do mundo. É isso. A Petrobras é um patrimônio que não é um patrimônio material nosso, é um patrimônio conceitual. E a gente defender a Petrobras é defender esse conceito, esse nosso direito a sermos um povo, não melhor nem pior, mas um povo com o mesmo direito de sonhar que todos os outros povos do mundo. Defender a Petrobras é defender o Brasil, em última análise, defender a Petrobras é defender o mundo, do ponto de vista do nosso ponto de vista, que é o ponto de vista dos trabalhadores. É importante a gente lembrar que existem duas coisas no mundo: existem os proprietários dos meios de produção, os donos do mundo inteiro, os que controlam 95% da economia do mundo, que são no máximo 50 mil pessoas no mundo inteiro hoje, no máximo. E existe todos os outros, somos nós, os trabalhadores na Petrobras, limpando ali aquela rua, os garis, o garçom que trabalha nesse lugar aqui, os músicos, os donos de restaurante. Nós somos os trabalhadores que construímos o mundo. E a Petrobras é um patrimônio conceitual nosso, porque a nossa inteligência criou isso. Como criou, por exemplo, o Chico estava falando lá de Urucum. A primeira vez que eu fui para Urucum, a primeira coisa que eu percebi lá, quando cheguei lá na região, foi o seguinte: qualquer lugar do Brasil que você for, tem um posto Petrobras, uma agência dos Correios e um Banco do Brasil. É isso que o Chico estava falando aí de empresa estatal. Nós temos direito de ter banco para movimentar o dinheiro que nós precisamos. Nós temos direito de ter correio para mandar informação para tudo quanto é lugar. Temos direito à internet, banda larga, aberta para todo mundo. Nós temos direito a transportar, a ir de um lugar para o outro e ir para qualquer lugar do mundo. Por quê? Nenhum trabalhador, como disse o Lenin na Revolução Russa, nenhum trabalhador em lugar nenhum do mundo é estrangeiro. Nenhum trabalhador. Por isso que eu digo que a Petrobras não é um patrimônio do povo brasileiro, é um patrimônio do povo trabalhador do mundo inteiro. E a nossa responsabilidade, assim como a petróleo venezuelana, assim como a empresa estatal da Arábia Saudita, assim como a empresa estatal da China, como a empresa estatal da coisa, são patrimônios dos trabalhadores do mundo inteiro. E é por isso que nós temos que velar. Porque ninguém tem direito de ser dono do petróleo. Nenhum Rockefeller, filho da mãe, tem direito de ser dono do petróleo. É um recurso do povo brasileiro que nós temos que garantir. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui. Quando a Cristina me convidou para estar aqui, eu falei para ela: eu quero discutir o direito de ir e vir. Eu quero discutir, por exemplo, o direito das pessoas andarem de bicicleta nessa cidade. Porque tão sério quanto a gente não ter direito a ter uma empresa, assim, a gente está sendo roubado no direito de ter uma empresa de inteligência, uma empresa conceitual como a Petrobras, é tão sério a gente não poder ir de um lugar para o outro de bicicleta nessa cidade, em qualquer cidade do Brasil. É tão sério isso, quanto qualquer trabalhador que mora lá na periferia mais distante, lá em Santo Antônio do Descoberto, lá em Águas Lindas de Goiás, que queira vir para cá para participar desse debate, não pode, porque não tem ônibus. Isso é um absurdo, isso é um descabimento. Isso é um descabimento, é uma coisa que não tem cabimento para nós. Então, para mim, participar dessa campanha, participar desse debate, é, antes de tudo, pensar no direito dos trabalhadores de vir, no direito dos trabalhadores de construir a sua inteligência, de construir novos conceitos, de construir novas realidades e da gente transformar esse mundo num lugar de festa, trabalho e pão. Muito grato. E quem quiser disco, depois tem para vender. Maravilhoso. Ele é realmente um apaixonado pela Petrobras, pelo Brasil, tá? E eu queria só dar um toque. Depois dessa conversa aqui, né, emocionada e de gente muito consciente, para que vocês que estão aí nos assistindo em casa, para vocês que estão aqui nos assistindo, para pensar bem, qualquer candidato a presidente do Brasil que não defender a Petrobras, que falar que vai privatizar a Petrobras, a gente vai dizer: vai de reto, Satanás. Assim nós não queremos. Dá uma boa noite aqui pro povo, Chico. Boa noite a todos e a todas, pessoal que está em casa, muito obrigado. E para terminar, Lula livre, Lula presidente. Muito bem, e olha, dia 15
lá no STF, às 4 da tarde, vamos juntos registrar a candidatura do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Tá? Não se esqueça, dia 15.